Olá pessoal, eu sou o psicoterapeuta e educador Wanderlei Martins. Eu ajudo pais, mães e cuidadores a resolverem os seus conflitos com os seus filhos, conduzindo-os por um caminho mais curto e mais leve rumo ao sucesso, prosperidade e abundância. Na realidade, rumo ao amor. Aqui no Instituto Espaço de Viver, eu trabalho todos os dias tratando pessoas, pais, mães e filhos de todas as idades. Também atendo casais, grupos e empresas, auxiliando-os a resolverem os seus relacionamentos. Se vocês tiverem perguntas ou comentários, podem fazer, por favor, no chat, que a gente vai procurar estar resolvendo. A minha filha Luana está aqui comigo e ela vai estar coletando essas perguntas, esses questionamentos, me passando, para eu estar respondendo ou durante a exposição ou mais no final. Combinado? Como saber o projeto de vida de meu filho? Esse é o e-book que a gente disponibiliza para vocês gratuitamente, para que você possa descobrir juntamente com o seu filho, com a sua filha, qual é o projeto que ele vem para realizar aqui. Os filhos já vêm com todo esse material, com toda essa preparação, e é importante, como pais, a gente saber identificar e fazer a condição adequada do nosso filho na relação dele com o projeto dele. Esse material vai te esclarecer, vai te encaminhar a respeito desse assunto. Fique atento. Eu quero passar para vocês agora para quem é esses treinamentos que a gente está passando, que a gente está abrindo oportunidade toda terça, toda quinta. Está destinado a quem? Na realidade, esse treinamento é para homens e mulheres que pretendem ser pais ou mães, ou já são pais ou mães. Também para cuidadores e profissionais, professores, psicoterapeutas e afins. São para estas pessoas que estão vendo, que estão se conscientizando e já percebem para onde está caminhando a nossa humanidade e para onde ela precisa ir. E como nós, pais e mães, precisamos de conhecimento e clareza para conduzir nossos filhos ao amor. Estes pais e estas mães já veem que a grande maioria dos filhos não sabem ainda direitinho quem são, o que fazer da vida, o que escolher como profissão, ou até às vezes já escolheram a sua profissão, mas estão aí irritados por terem que fazer aquilo todo dia. Eles têm uma autoimagem distorcida da verdade e de si mesmos. Na realidade, eu sinto que eles estão perdidos e os condutores ainda não buscaram competência e capacitação para criar seus filhos de uma maneira mais adequada. Apesar de toda a boa vontade que os pais têm, e eu sei disso, pois vivo isso diariamente em meus atendimentos. E também, apesar de toda a disposição para fazer o melhor para o sucesso de seus filhos, eu sei, fazem tudo o que podem e sabem. Ainda assim, os pais e mães, neste momento maravilhoso da nossa humanidade, precisam de uma atualização em seus softwares, em seus programas de vida. Por que a gente resolveu trazer esse tema de hoje? O barato do casamento. Né? Na realidade, um tema, além de muito interessante, esse meu amigo que vai estar aqui hoje com a gente, é uma surpresa muito agradável, essa pessoa maravilhosa, ele que trouxe para nós esse tema, essa sugestão, né? O barato do casamento. E também, por outro lado, nós estamos observando, como terapeutas, que muitas pessoas não estão conseguindo chegar nessa coisa que pode ser o barato do casamento. Né? Às vezes eles estão compreendendo as relações, a relação de casamento, a relação com o cônjuge, com a outra pessoa,
de uma outra maneira, ou não estão entendendo nada, não estão se conduzindo como vou estar procurando, vou estar implementando, colocando para vocês aqui como é que eu enxergo, como é que eu vejo isso como pai, como marido e como um profissional da área. Tá? Então aguarde essa surpresa desse nosso amigo que está aqui, e daqui a pouco ele vai estar aqui falando com a gente, contando um pouco da sua história e falando também qual que é a visão dele sobre esse barato do casamento. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar um pouco esse tema, daqui a pouco ele vem e traz para nós um pouco da parte dele. Como é que isto funciona, essa coisa do barato do casamento? Nós vamos chegar aí, nós vamos fazer aqui algumas conduções e primeiro eu quero mostrar para vocês o que acontece na maioria dos casamentos antes mesmo do casamento acontecer propriamente dito. Uma gama de pessoas são pegas de surpresa pelas relações que desembocam num casamento imprevisto e muitas vezes nem programado. E é claro, isso pode trazer várias consequências danosas para a relação do casal e também para a saúde dos filhos, caso os tenham, tanto no aspecto emocional, mental, até mesmo físico. Todas estas possibilidades de resultados destas relações, e aqui eu vou lembrar vocês, anota aí pessoal, faz toda a diferença saber disso que eu vou dizer para vocês. Todas estas possibilidades de resultados dessas relações, ela sempre é definida pela crença de cada pessoa. São os saberes da pessoa, aquilo que ela acumulou durante a sua vida. A vida dessas duas pessoas, né? E essas duas pessoas têm em seus campos informacionais. Esses saberes estão ali impregnados, estão aportados nos seus campos informacionais. Você pode colocar assim, meu Deus, o que são esses campos informacionais? E você pode me questionar sobre isso. E na realidade, eu quero aqui abrir um parêntese para explicar para vocês, né? Eu vou explicar o que são os campos informacionais dos seres humanos, porque essa é realmente uma informação relevante na vida e aqui dentro desse contexto. Porque eu falei que são crenças. Onde ficam armazenadas essas crenças que definem a vida de uma pessoa? Pessoal, olha só, além do conhecimento da memória celular, que é um estudo científico que diz que as células carregam informações, carregam uma memória, transmitindo de um para outro. Além do conhecimento da epigenética, a epigenética fala das informações, dos conhecimentos, das repetições de uma geração para outra e do ambiente para as pessoas. E também, além do conhecimento dos campos morfogenéticos de Sheldrake, do biólogo inglês Herbert Sheldrake. Além de tudo isso, né, Sheldrake explica como é que se dá a formação desses campos, que esses campos estruturam coisas aqui no meio físico, nesse universo. Eu quero dar para vocês, pessoal, uma explicação um pouco diferente, uma explicação prática e coerente. Convido vocês para raciocinar comigo. Vamos lá. Vocês se lembram que nossos corpos, esses corpos, têm a mesma base de formação de todas as outras coisas na natureza e no universo? Como assim, mano? Na mesma natureza da pedra, da cadeira, do ar, dos planetas, das estrelas. Lembram-se que tudo é feito, que tudo é formado por átomos e que toda matéria, ou seja, que todo átomo é energia. Vocês estão lembrados disso, pessoal? No começo era assim, tudo é matéria, tudo é átomo, ou seja, a menor partícula, a menor
pedra, o menor tijolo de construção da vida era o átomo. Né? E com o advento de Einstein, tudo passou a ser energia, não foi? Não foi o grande cientista Albert Einstein quem formulou e demonstrou para nós esta conclusão em sua teoria da relatividade? Ele deixou uma formulazinha aí, E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual a uma massa, ou seja, igual a matéria, vezes uma constante ao quadrado. Essa constante é a velocidade da luz, elevado ao seu quadrado. Então ele está demonstrando que tudo que é massa é energia, e tudo que é energia também é massa. Estão entendendo isso, pessoal? Vocês sabiam que as partículas que compõem o átomo se deslocam em velocidades próximas da luz? Eu quero colocar aí uma interrogação na cabeça de vocês. Vocês sabiam que as partículas dos seus átomos, dos átomos do seu corpo, estão nessa velocidade? Uma pergunta que é bem intrigante. Por que os seus olhos não notam, não veem isto? Né? Que essa parte aqui está numa velocidade próxima da velocidade da luz. Os seus olhos não captam essa informação? Vocês já se fizeram essa pergunta? Vocês têm uma resposta para essa pergunta? Bom, preparado o terreno, vamos plantar a semente. Eu lembro a vocês que, após esta explanação, que o nosso corpo é energia. E a energia guarda em sua estrutura informações. Informações que nós produzimos, como? Através dos nossos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, das ações, das situações que a gente vive. Todas essas informações ficam no nosso campo informacional. Está claro para vocês, pessoal? Olha, se ainda não está, eu vou trazer um exemplo para vocês, para que possam entender de uma maneira mais clara. Vamos lá, imagine comigo. Vamos fazer aqui esse estudo. Aproveitando a teoria de Einstein e também os estudos da mecânica quântica, como é que um aparelho conhecido hoje como celular, o seu celular, esse aparelho que você está com ele todos os dias, ele produz e envia uma onda de energia que são átomos, os mesmos átomos do seu corpo. E esta onda carrega na sua estrutura informações daquilo que você fala no seu celular, das mensagens que você escreve ali no WhatsApp, das imagens que você fotografou, dos vídeos que você filmou e também de todos os conteúdos dos N aplicativos que você tem aí. E essa informação, o seu celular as envia para as antenas de retransmissão. Esse conjunto de informações são blocadas nestas ondas, ou seja, nesses átomos, e tudo isso chega até o celular de destino. Se você está ligando para a sua esposa, está ligando para o seu marido, vai chegar lá, vai chegar no celular dele, dela, do seu filho. Estão entendendo essa relação? Ou seja, o nosso corpo, o celular, o sistema de comunicação do celular. A mesma coisa, um processo idêntico ocorre no armazenamento de informações no nosso corpo. Estão entendendo, pessoal? Isso está fazendo sentido para vocês agora? Ficou um pouco mais claro ou ficou completamente claro? Na realidade, os sistemas de comunicação atuais são uma tentativa de cópia do nosso sistema humano de comunicação. Só que o sistema dos celulares é um sistema imperfeito, pobre, apesar de o pessoal gostar muito, mas vocês vão descobrir. Pois o nosso sistema humano de comunicação ele é muito mais amplo, mais abrangente, ele é maior. No entanto, é um sistema que é pouco estudado, muito menos ainda, pessoal, divulgado. Pois quando alguém apresenta alguma das características de comunicação
que transcende, né? Ou seja, algo além dos 5 sentidos nossos, dos nossos pobres 5 sentidos, em relação às outras capacidades nossas, que são muito boas na verdade. A crença, olha a crença de novo, né? A crença das pessoas, aquilo que elas acreditam, dizem que isso que está fora dos 5 sentidos não é coisa de Deus. Que nestas áreas da psique não se pode mexer. Se mexer, vai dar ruim. Não é assim, pessoal? Quem é que está colocando medo nessa turma? Está colocando medo aí nesse pessoal? Hein? Vocês estão percebendo isso? Está claro para vocês, meus amigos, minhas amigas? Muito bem. Então vamos voltar ao contexto inicial. Vamos fechar esse parênteses aí para a gente explicar como é que as informações, né, estão todas aqui no nosso campo informacional. Tá? Onde eu dizia lá que muitas pessoas são pegas, né, em situações especiais, não previstas, e acabam se vendo dentro de uma relação de casal ou de um casamento sem ter feito aí qualquer programação, e isso pode trazer N consequências que não será boa para essa relação do casal e também para os seus filhos. E que todas essas possibilidades de resultado será sempre definido pela crença. Viu como é que a crença influencia nessas colocações que a gente já fez? Esses saberes, esse certo das pessoas, essa área de segurança das pessoas, né? Que essas duas pessoas que são casal, que são esse relacionamento, têm os seus campos informacionais. E agora você já sabe o que são esses campos e como as informações são ali armazenadas no nosso campo, ou seja, no nosso corpo, com toda a sua estrutura. Não é isso? Vamos adiante. Nesse ponto da nossa discussão das colocações, nós temos aqui 2 caminhos, 2 vertentes nos estudos das relações. Uma primeira, que fica claro, é um viés aí pelas crenças, onde se vive sem se conhecer e sem saber quais são as suas crenças. Ou seja, a pessoa tem a crença, mas ela nem sabe que tem. Isso define o seu caminho, a sua trajetória e a sua vida. E uma outra, que é pela falta de programação de vida, uma programação na vida, onde não há um plano, nenhuma visão de futuro capaz de norteá-lo nesta relação que ele já está, ou nas relações em geral dele. Tem vários tipos de relação. Aqui nós estamos focando na relação de casal. Nos 2 casos não existe, não foi construída a base. Qual que é a base disso tudo, pessoal? A base é autoconhecimento, que vem do conhecimento em geral, mas a base para nós dentro do estudo é o autoconhecimento. Ou seja, a maioria de nós vive empurrando a vida com a barriga e quase inconsciente do que ela realmente seja e produzindo um destino para si de qualquer maneira. Então vocês poderiam até me perguntar: Wander, qual o caminho para se encontrar o barato do casamento? Eu diria para vocês que o processo, a busca do autoconhecimento, que tem a ver com o barato do casamento, recomendado aí o autoconhecimento pelo antigo filósofo grego Sócrates, precisa ser levado a sério, para que saibamos quais são as nossas crenças, nossos saberes e toda essa gama de informação que norteia a vida, a nossa vida, e ela vai definir o nosso destino. Por outro lado, na questão das relações de casal, não importando se estar casado ou não, estar consciente do que seja isto, ter uma esposa, ou ter um marido, um companheiro, uma companheira, ter filhos. É preciso estudar, se informar antes que tudo isso aconteça em sua vida. Na minha visão, esta é a prioridade. Também vamos olhar, né, daqui para frente, para o futuro, né, para que esse tipo de estudo chegue às nossas faculdades como uma das cadeiras mais importantes na formação do aluno ou do profissional.
E pasmem, pessoal, isso já está acontecendo. Estamos trabalhando para que este conhecimento venha a acontecer em nosso país. Não seria algo diferente, também maravilhoso, para melhorar a condição das pessoas da nossa humanidade? Mas, nesse momento, enquanto isso ainda não acontece, eu sugiro que busquemos esse conhecimento nos livros, invista em curso, ouça pessoas, para que assim a gente venha a construir esta humanidade que a gente quer. Uma humanidade com a nossa cara, com a nossa vibração, pessoas conscientes. A família continua sendo a base da vida e da sociedade. Ela é o pilar, ela é o tijolo de construção. E tudo, pessoal, depende da educação. Na realidade, vai depender mais da relação que os pais desenvolvem. Primeiro entre si e na sequência com os seus filhos. Estão me compreendendo, pessoal? Estão vendo um pouco mais profundo sobre família, sobre educação? A educação nem sempre vai ser aquilo que a gente imagina que seja. Educação é isso que, na minha visão, cara, eu estou passando para vocês agora. Então fiquem atentos, anota aí para não perder isso de vista na sua vida. Como já dito antes em outras lives, não estamos tendo uma renovação no processo de educação dos nossos filhos. Os pais estão apenas repetindo o que os seus pais fizeram antes com eles ali na criação. Isto já não é mais suficiente. Nós temos que ir além. Nós temos que ir mais além. Estamos aqui para esclarecer os pais, as mães sobre isso. O que aprendemos com os nossos pais, repetindo, já não é suficiente. Não é mais suficiente para gerarmos uma humanidade que gera amor. E só gera amor pessoas ou filhos que receberam esse amor e geraram esse amor. Está percebendo por que eu estou frisando tanto esse aspecto? Ou seja, já não é mais suficiente o basicão. Só o basicão, não mais. Tá? Então, qual é o barato do casamento? Vamos lá, mais um passo. Na minha visão, muito antes de se pensar em casar, muito antes de se pensar em ter filhos, tem que se informar, ler livro, fazer curso, ter conhecimento sobre o assunto. É a terceira vez que eu falo isso, pessoal. Tomar consciência. Por que será que todo mundo acha que é mestre na arte de relacionar? E assim vão para os relacionamentos como se fossem professores no assunto e acabam fazendo quase sempre uma grande lambança. Não é isso que a gente vê por aí? Pessoas machucadas por uma série de irresponsabilidades com os sentimentos próprios e também com os sentimentos dos outros, causando traumas e aversões, tanto entre as pessoas, umas pessoas com relação às outras, quanto ao tema, a qualidade e o envolvimento nos relacionamentos. Então comigo, pessoal, nós vemos aí um enorme volume de pessoas em relacionamentos ruins e ali, acomodados, com medo de sair desse relacionamento e ainda piorar mais as coisas. Não é assim que acontece? O medo surge quando? Quando não se tem conhecimento, quando não se tem autoconhecimento. É ou não é assim, pessoal? O barato do casamento. O barato do casamento é como subir uma escada, uma visão, um planejamento antes de iniciar a jornada para essa subida. E a cada degrau alcançado, uma revisão do planejamento, no projeto, e assim prossegue, vai adiante. E repete esse procedimento, pessoal, a cada degrau. Estão me entendendo qual é o barato do casamento? Qual é o barato do casamento? O barato do casamento é o relacionamento. O relacionamento é o que dá o barato do casamento. Se não há relacionamento, não há barato. E o barato acaba saindo caro.
Primeiro, o relacionamento com o cônjuge, essa troca, né? Com a mulher ou com o homem. Então vamos questionar aí um pouco. No início, né, para ter essa relação, teve encantamento? O que faz com que você sinta interesse por uma pessoa ou por aquela pessoa, olhando do lado do homem, do lado da mulher? O que? São os elos de ligação, é o que estrutura esta relação. Olha só, se for apenas, ou seja, o que gera o elo, o que gera a ligação, se for apenas pelo externo das pessoas, a beleza física, não vai durar muito esse relacionamento. E parece que é a base do início de relacionamento de muitas pessoas. Agora, uma segunda possibilidade, se for pela beleza, mas além disso, e mais, né, também pelo charme, pelo jeito de ser, esse relacionamento vai poder durar um pouco mais. Olha pessoal, as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam. Ou para melhor ou para pior, mas elas mudam. O que uma pessoa pensava hoje, amanhã já não pensa mais. Tinha um projeto para fazer algo nesse instante, depois não mais. Percebe, pessoal, como é que as pessoas mudam? Mas, se acrescentarmos aí, considerando uma terceira possibilidade, componentes mais espiritualizados, vamos usar essa palavra para definir uma opção bem mais acentuada, né? A tendência é que esse relacionamento seja duradouro. Como assim, Wander? Como é que a gente olha para esse terceiro perfil de relacionamento? Na realidade, nós podemos apreciar uma pessoa por sua bondade, por sua paciência, por sua iniciativa, sua capacidade de compreender. Nós podemos olhar como é que ela lida com os problemas, com situações adversas, com situações desafiantes. Nessas horas que a gente começa a conhecer um pouco melhor as pessoas. Como é que a pessoa se diverte, o que ela fala a respeito das outras pessoas. Quando uma pessoa fala do outro, ela fala dos seus conteúdos. Como é que essa pessoa sente a vida? Pessoal, e principalmente, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Principalmente como é que essa pessoa trata as pessoas de sua família. O que ela fala das pessoas de sua família. Fala dos pais, fala dos irmãos, fala dos entes que ela tem relacionamento interno ali. Está estranhando? Meu amigo. Se ali, nesse tipo de relação, na relação dela com a sua família, se ali tem encrenca, essa encrenca vai continuar na sua relação com ela. E não demora para que isso venha a aparecer. Estão me entendendo? E uma vez feita a escolha, tá? Vamos lá para o barato do casamento. Escolhi, agora vamos para o barato do casamento. Tá? E vamos poder curtir tudo o que vem desse grande empreendimento de vida. Vamos lá? Você está pronto para dividir tudo nessa relação? Isso é barato. Morar e crescer junto com uma outra pessoa. Estar junto e separado ao mesmo tempo. As pessoas estão casadas, estão juntas, né? São companheiros, mas no momento está junto do outro, está separado. Tem que ir para um lugar, outro vai para o outro, viaja, vai, volta. Está preparado para isso? Para curtir isso? Para compartilhar todas as tarefas da casa e da criação dos filhos? Todas as tarefas? Sim, todas as tarefas. Estão escutando isso, pessoal? Todas as tarefas. E é aqui que cria um dilema na maioria das cabeças. Olha só, é diferente da responsabilidade direta que temos com o papel que cada um tem. Homem tem um papel específico e é responsável por ele, por esse papel. Mulher também tem um papel específico e é responsável
por esse papel. Quer ver? Vou trazer um exemplo. Nós não vamos aprofundar muito aqui neste assunto não, mas eu vou exemplificar. Nós vamos destrinchar este assunto num outro trabalho, numa outra live aí, porque ele é um assunto de relevância. Veja só, o homem tem como papel a segurança. Pode ser a segurança da casa, da esposa, dos filhos e por aí vai, mas é o papel dele. A mulher tem como papel a alimentação, a nutrição dos filhos. Mas isso não quer dizer que não é para o homem nunca alimentar seus filhos. Não participar dessa tarefa tão especial na relação. Mas a responsabilidade por esse papel da alimentação e nutrição dos filhos é da mulher. E o contrário também é verdade. A mulher também pode exercer a segurança, mas a responsabilidade por esse papel é do homem. Acredito que o barato do casamento também passa por aí. E acredito, tem homens que não vão conseguir dar essa segurança para casa, para a mulher e para os filhos. E nesse caso, a mulher poderá assumir este papel, se assim fizerem um acordo, se o casal concordar com isso. Tudo bem? Percebem isso, pessoal? Estamos indo, vocês estão junto comigo aqui nesse desenvolvimento? E, claro, precisa de compreensão e acordo, precisa de conversa. Olha essa relação aí, compreensão, acordo, conversa. Senão, o equilíbrio familiar vai por água abaixo. Vai. É possível curtir tudo isso na relação? Mas isso somente é possível se a base da relação, lá atrás, lá no início, foi bem feita. Senão, um dia poderá ruir essa relação. Relacionamento é algo orgânico, se desenvolve devagar, no seu próprio tempo, e a cada dia uma renovação precisa acontecer. Então, como é que é isso? Pessoal, eu digo que é através de cumplicidade e intimidade. Presta atenção, pessoal, nota aí, hein? Intimidade é quando se pode falar tudo um com o outro, tudo mesmo. Intimidade, pessoal, não é somente sexo. Agora, não que seja obrigado a falar tudo, não que tenha que falar todas as coisas, mas se quiser, pode falar, tem um espaço concedido pelo outro, e o outro provavelmente vai ter uma escuta. Se aí se pode falar e expressar tudo com a pessoa da relação, sim, aí teremos uma intimidade. Vamos lá, vamos ver agora o que é a cumplicidade. Na minha visão, cumplicidade é quando um aceita o outro como é. O que o outro faz, mesmo não concordando. Percebe aí o movimento, a diferença? Aceito como é. Aceito o que o outro faz, mas eu não concordo. Mas tudo bem, eu aceito. Estão me entendendo? Quando isso acontece, a relação é leve e flui. A confiança se estabelece e também vem daí a segurança. Os filhos, se já os tiverem, recebem essa informação pela onda quântica emitida pelos pais e também vão sentir a mesma coisa que os pais sentem. A casa será de alegria, relacionamentos firmes, estabilidade. Um conhecerá os limites do outro e vai acontecer uma coisa que não se vive sem ela. Que é, pessoal? O que não se vive sem um relacionamento? Qualquer tipo de relacionamento. O que é? Respeito. Respeito é a base da vida e das relações. O respeito reconhece limites e regras, não importa aonde se esteja. Estão percebendo, pessoal, o barato do casamento, o barato da relação, das relações? E para complementar este nosso trabalho, eu vou chamar aqui o meu amigo Guilherme Neto, que é um convidado muito especial, para trazer para nós um pouquinho aí da sua história. Guilherme, por favor.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Wander, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo certinho, graças a Deus. Maravilha. Boa noite a todo mundo. Queria agradecer a audiência e a oportunidade de vir aqui contar um pouco da história do meu barato, do meu casamento. Excelente. Então tá, Guilherme, fala para nós aí um pouco, né? Como é que é para você aí esse barato do casamento? Bom, na verdade, o casamento foi um processo que foi acontecendo, né? Você não chega pronto, né? Foi o que você falou na sua fala. Você tem que ir trabalhando o casamento dia a dia, né? Para ele chegar num ponto onde ele fica prazeroso. Porque normalmente é assim, você vem de uma criação, sua esposa vem de uma outra criação, e vocês têm que, do dia para a noite, vocês estão morando dentro de uma mesma casa e tem que conviver ali com criações totalmente diferentes. Então isso gera conflito, gera atrito, gera problema. Você está dizendo que lá no início a coisa não era assim tão tranquila, tão fácil? Não, de jeito hipótese alguma. Nunca é. Assim, é tranquilo hoje porque a gente conduz de uma forma muito tranquila. Você está olhando lá no começo e está olhando aqui agora. Hoje você já sente um pouco melhor isso, né? Isso. Então fala para o pessoal, quantos filhos você tem hoje? Eu já tenho 2 filhos, uma com 15 dias. 15 dias. E um com 1 ano e 10 meses. Vocês têm quanto tempo de casamento? Temos 4 anos de casamento. De casamento. E de relacionamento? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então como é que foi lá nesse começo, nesse princípio? Como é que foi esse entrosamento, essa busca desse estado? Foi assim, na verdade, a gente até estava conversando com a minha esposa isso terça-feira. Eu brinquei com ela, falei assim, você teve uma visão muito de futuro, né? Porque você acreditou em mim numa fase que talvez acho que nem eu estivesse acreditando do jeito que ela acreditou. Né? Assim, uma fase conturbada da minha vida e tal. Mas no começo foi assim, ela me ajudou muito de uma certa forma e eu também ajudei muito ela de uma certa forma. Então, o relacionamento nosso sempre desde o início foi um jogo de ganha-ganha. Né? Os dois estavam ganhando de alguma forma. Alguma forma eu estava introduzindo alguma coisa que ela não tinha na vida dela e ela estava introduzindo alguma coisa na minha vida que eu não tinha. Então um complementava e sem o outro ali. E complementa até hoje. Até hoje. Então esse é o grande barato do relacionamento. Eu acho que assim, você entender que a pessoa tem que te complementar, mas que você vive sem ela. Você tem essa autonomia assim, eu não preciso daquela pessoa para viver. Eu estou ali por uma livre, espontânea vontade, porque é prazeroso. Ou seja, você escolhe estar naquela relação, você tem essa inteireza de saber que você vive sozinho e sabe também que ela também pode viver sozinha. Sim. Né? No caso aqui, a sua esposa. E dessa relação de duas pessoas já num porte mais independente, né? Que vão ter coisas diferentes que um complementa o outro. Exatamente. E esse eu acho que é o grande barato de, né, assim, trazendo hoje um pouco para a minha realidade, né, tem hora que, poxa, ontem, vou dar um exemplo, assim, ontem, eu estava lá tentando dar comida para o meu filho, vou pegar um exemplo que você estava falando, não ia, aí eu falei para ela, eu preciso treinar mais isso aqui, porque é uma coisa que eu não faço com ele todo dia, porque eu faço em outras coisas com ele. Então eu falei, poxa, isso aqui eu preciso treinar mais. Mas ela foi lá e ao mesmo tempo tem coisas que ela não faz com ele no dia a dia e eu faço. Então um vai complementando o outro. Ou seja, para você fica clara essa questão dos papéis, né? Qual é o papel que o Guilherme, o homem, tem na família, na relação com a esposa e na relação com os filhos. Apesar de, né, que você, como eu havia colocado antes, a alimentação é um papel da mulher, mas você está aqui junto, dentro dessa necessidade, né? Ou seja, uma filhinha chegando agora muito novinha e tem o menino, que é o Rafael, para se alimentar. Peraí,
agora eu vou ter que, né, Exatamente. entrar na outra área, que não deixa de ser uma área sua também, porque está envolvido na família, e tem que fazer, né, tem que praticar isso até dar certo. Não, e é justamente isso, assim, o interessante é, ao invés de você se frustrar ou falar, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Eu já estou louco para assim, eu vou começar a trabalhar mais essa parte de dar comida para ele, porque eu vi que eu tenho uma dificuldade e eu quero aprender isso aí. É isso que é o lance, assim. Poxa, eu não sei fazer isso? Legal, eu não sei fazer isso, mas me explica, me mostra como é que funciona isso, porque eu não sei fazer isso aqui, então me mostra. Eu acho que esse é o... Quando você trabalha assim, a relação fica muito mais fácil de você lidar com as coisas. Poxa, realmente eu tenho uma dificuldade nisso aqui, você me ajuda? E para você hoje, vocês tiveram uma filha menina, né? Uma mulher, menininha, e trocar fralda de menina, como é que é? Tudo bem? Consegue? Fiz isso antes de vir para cá, por exemplo, super tranquilo. Na verdade, assim, de novo, não existe coisa assim que não sei fazer. Ah, não sei fazer? Não sei fazer. Bacana, realmente não sei fazer. Mas me dá aqui, deixa eu testar. Não sei fazer porque eu nunca fiz. Porque eu nunca precisei fazer. Mas então vamos lá, eu vou fazendo aqui, vamos ver o que você acha, o que eu estou fazendo de errado. Dá um toque aí, vai me ajudando, vai me guiando. Ó, faz assim, faz assado, tá bom. Se eu fizer isso aqui, vai atrapalhar, não vai? Eu tô achando que assim é melhor. Vai tocando e vai. E durante esse período de casamento, aí, nesses 4 anos, né, teve momentos assim, de conflito, que foi difícil achar esse ponto do entrosamento do casal? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o começo é sempre muito conturbado, né? Porque são pessoas se ajustando a uma realidade nova. Realidade nova de casa, realidade nova muitas vezes financeira, porque você está ali morando com seus pais, você não tem gastos, alguns gastos, né? E quando você vai morar sozinho, você tem uma série de outros gastos. Então você tem uma série de outras... um primo meu falou uma vez para ele, ele foi morar com a atual esposa dele, ele falou assim, eu tenho, agora a roupa não vai no armário, né? Eu tenho que, do cesto ela não vai para o armário de volta, né? Eu tenho esse processo todo, ele teve que aprender a fazer. Então todo esse tipo de situação você tem que ir aprendendo, né? E a gente também trabalhou muito junto de, olha, você faz isso, eu faço aquilo, para não ficar ninguém sobrecarregado dentro da relação. A gente trabalhou muito isso desde o início. Então foi super bacana como a gente foi construindo a nossa relação. A gente ainda constrói, mas como a gente construiu. E quando vocês se casaram, vocês tinham um plano para ter filhos? Ou isso não era bem claro? E como é que foi isso? Na verdade, sim, a gente tinha planos de ter filhos, mas assim, não tinha quantos, nada disso. Então, a gente quer ter filhos realmente e tal, mas não tinha aquela coisa assim, não, daqui 2 anos a gente vai ter filho e tal. Não, a gente foi indo, vendo, acho que a gente está numa época legal agora de ter o primeiro filho, vamos. Isso foi acordado, foi conversado? Isso foi acordado, foi assim. A gente não passou por aquela situação do tipo, estamos grávidos, sabe? E isso a gente não passou. Quando a gente ficou grávido, a gente foi porque os dois estavam querendo aquilo ali naquele exato momento. Teve uma programação. Então, isso ajuda demais. Isso é fundamental, na verdade, porque fica mais fácil. A situação fica mais fácil, porque assim, quando você está num relacionamento, que às vezes eu vejo assim, tem gente que estava num relacionamento que já tem a capenga e tal, aí tem filho, aí já entra num negócio que vem balançando. Ou às vezes até vem um filho para tentar dar uma segurada naquela relação. Exatamente isso. E no nosso caso não teve nada disso, foi justamente o contrário. E quando chega o primeiro filho, quando o Rafael chega, como é que foi para vocês, assim, em termos de dar conta, não dar conta, foi bom, foi ruim, o casamento melhora, piora? Que impacto teve aí? Eu acho que na verdade, assim, não que a Maria também não seja isso, né? A Maria, eu vejo assim, o Rafael veio
para ser um divisor de águas no nosso relacionamento. Eu acho que ele chegando, ele trouxe a demanda de uma maturidade para a gente muito maior. Então, nossa, a gente tem uma pessoa que, por mais que a gente tivesse programado, a gente não estava pronto. Por mais programado que estivesse, a gente não estava pronto. E isso trouxe um amadurecimento, trouxe uma necessidade da gente ir se moldando e ir crescendo. Né? E a Maria foi a cereja do bolo, porque aí com ela a gente já estava bem mais estruturado como pessoa, cada um como pessoa, e o casal muito mais estruturado conforme chegaram. E vocês planejaram ela também, decidiram ter ela? Sim. Tudo foi planejado. Esses dois filhos são assim, um está com 1 ano e 9 meses? É 1 ano e 10. 1 ano e 10 meses, ela está agora com alguns dias, 2 semanas, né? E então estão próximos. Vocês resolveram isso? Fizeram um plano para ser dessa maneira? Sim, a nossa ideia é justamente isso, para ficar próximo, para eles crescerem juntos. E também assim, poxa, vamos fazendo, vamos executando e vamos ver o que vai sair. E aproveitar a experiência que é recente. Acabamos de lidar com estamos com esse conhecimento, com essa experiência, já vem outro, vamos encaixando. E já sabe o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Né? A própria maturidade também que a primeira maternidade e a paternidade dá, né, para o casal, te faz ser um pouco mais relaxado no segundo, né? Relaxado no termo de não ficar tão apreensivo ali, né? Então isso foi uma coisa que eu te falei, a cereja do bolo, porque fica bem mais solto, né? Você já tem um pouco mais de confiança no que fazer. Né? Guilherme, a gente viu que no relacionamento ele começa, né, por algum motivo, são várias as possibilidades, e a hora que as pessoas estão muito próximas, estão juntas, os conflitos vão surgindo, às vezes o relacionamento fica difícil, fica controverso, né? Eu vejo que vocês hoje, né, como você traz, o relacionamento está harmônico entre vocês, está harmônico entre vocês e os filhos. Qual foi a chave, qual foi o momento da virada, o que aconteceu aí na vida de vocês que possibilitou entrar nessa maior harmonia? Cara, conversa. Sabe aquela história que a gente tem um acordo lá que a gente nunca dorme, não vamos dormir sem se falar. Aquela história, não, eu vou dormir bunda com bunda aqui porque eu não quero conversar com ele. Não. Teve um problema, senta, resolve. Não gostei disso, não gostei daquilo. Olha o que você me falou, não quero que você faça isso de novo, você me irritou. Tá bom, desculpa, a minha intenção não foi essa, mas senta e resolve. Conversa. Ok, então é um ponto assim, que é um divisor, conversar, falar tudo que está acontecendo na relação, dentro da cabeça, e para que isso o outro possa saber como é que você está, que você possa saber como é que o outro está e achar, né, fazer esse movimento de convergência. E eu acho que assim, não é só mostrar o que você não gostou, né? Mas quando a pessoa às vezes te dá um toque, você fala assim, poxa, eu não tinha nunca pensado nisso aqui, poxa, muito obrigado. Isso é o que diz, porque também você só vai trazendo pepino, problema e tal, e a gente nunca agradece, né? Então quando você fala, poxa, muito obrigado, você me trouxe uma visão que eu não tinha nem imaginado. Isso também é importante para a relação, não só discutir o pepino, que realmente é importante, mas também dar o crédito para quando a pessoa te dá um toque e fala assim, primeiro de tudo estar aberto a receber o toque, né? antes de qualquer coisa, né? E estar aberto a isso, de falar, poxa, mas às vezes o que ela está falando tem razão, né? E assim, também nunca esperar um pouco. Tá bom, você está me trazendo esse mundo de informação aqui, eu vou processar isso aqui, me dá um tempo para eu raciocinar, ver o que você está me falando aqui, e depois daqui a pouco a gente volta a conversar, sabe assim? Então, Guilherme, como o tema aqui hoje, né, até que você colocou isso para nós, o barato do casamento, o que então resume ou traduz para nós, na tua visão, nessa colocação, o que é o tal do barato do casamento para você, essa coisa que enche?
cara, o barato do casamento é justamente essas trocas que você vai tendo ali no seu dia a dia, de como você vai, primeiro, se entendendo, depois como você vai entendendo a sua esposa, de como ela vai te entendendo, de como ela te vê, de como você vê sua esposa, como cada dia mais você respeita ela e ela te respeita mais, né? O barato é justamente assim, o casamento você vai crescendo ele, né? Com o dia a dia ele vai desenvolvendo, ele vai ficando prazeroso. Então, por mais que tenha alguma coisa que você não tenha gostado, fica tão fácil resolver, porque você senta, resolve, conversa, e aí acaba que fica prazeroso. E eu queria até complementar uma condição que é a pessoa começar a fazer coisas que ela não fazia, que ela nem imaginava que ia fazer dentro da relação. Percebe isso? Por causa dos papéis de homem e de mulher que eram definidos de uma maneira no passado, lembra que a gente colocou que essa repetição de padrão vindo de trás não está resolvendo mais? Né? Quando é que um homem estaria trocando fralda de uma criança? Quando é que um homem estaria dando alimento, papá, comida para os filhos? Isso é muito novo na nossa humanidade. O papel do homem é aquela pessoa simplesmente um provedor. E não passava disso. Ele era responsável por dar aquela segurança, por botar a comida dentro de casa, dar estudo, trabalho, etc. Não mais. A Santa Paz ficava restrita lá. O que nós estamos vendo de importante, que é uma coisa que a gente quer trazer para você, é que o homem e tanto a mulher estão permitindo se envolver, participar, cooperar, fazer junto, não interessa qual seja a tarefa. Não interessa o meu papel, interessa, porque isso eu não posso, não, é a minha responsabilidade, é a mulher dela. Mas as tarefas do desenvolvimento diário da casa, faz-se qualquer coisa. Para mim isso se transforma nesse barato, né? Fazer coisas que eu não fazia, e às vezes não fazia nem na casa dos pais. A mulher me contava outro dia que deu um pepino na parede da casa dele, ele pegou lá uma massa, alguma coisa, e foi lá consertar a parede. Assim, você não é pedreiro, você não é pintor, né, meu amigo? Vamos lá, vamos aprender, né? E eu acho que assim, adicionando ao que você está falando, assim, que eu vejo que muitas vezes num relacionamento, a mulher pede para o homem e fala assim, poxa, vai lá e dá comida pro filho. O cara já vai meio pé da vida, sabe? Isso aqui não é função minha, blá, blá, blá. Ao invés de ir, tipo, poxa, eu estou indo dar comida pro meu filho, legal, eu estou tendo essa oportunidade. Né? Então, assim, ao invés de você ir reclamando, faz de bom grado, é muito mais fácil, fica muito mais prazeroso. Assim, por mais igual você falou, poxa, tem que arrumar a parede, nunca fiz isso. Nunca fiz, mas legal, é um desafio novo, vou lá e vou aprender como é que faz isso aqui. Entra na internet, vê vídeo, vê como é que faz, liga para alguém, pergunta e se informa e vai lá. A primeira vez vai ficar ruim, a segunda vai ficar melhor. Desmancha, começa de novo, tudo certo. Eu quero trazer uma outra coisa que é o barato do casamento, é que como o homem trabalha fora, ele passa o dia tendo outras coisas, né? Normalmente a mulher fica mais tempo em casa, até mesmo aquelas que têm um trabalho fora. E quando ele chega, né, ele está no direito de descansar. E às vezes nessa fase de filhos, quando é que a mulher descansa? Né? O homem quer ir lá para a televisão, ele quer abrir uma cerveja, ele quer fazer um esporte, quer ir para algum lugar. E a mulher, quando é que ela vai? Vocês estão percebendo, pessoal? E isso acontece assim, na maioria das famílias. E às vezes as mães, as mulheres acabam concedendo esse espaço por causa de crença, por causa do certo. E o maridão fica de boa e a mulher ralando. Além dela olhar as crianças, ela tem que ajudar no dever, ela tem que fazer comida, tem que botar a janta, tem que não sei o que. Estão percebendo isso, pessoal? Aí chega no final de semana, de sexta-feira em diante, curtição. E a mulher não participa disso, não. O marido chegou sexta, vai reunir com os amigos, vai tomar uma cerveja, vai jogar futebol até mais tarde, chega no sábado, tem o churrasco, e a mulher continua fazendo o quê? Olhando as crianças, quando é que ela descansa, quando é que ela vai ter férias disso? Está percebendo, pessoal? Normalmente os homens se recusam a participar do processo da relação com os filhos. Nós estamos falando da relação, não é dar comida. Dar comida é uma parte da relação. Trocar fralda é uma parte da relação. Nós estamos falando da relação, né, dos pais com os filhos.
acaba que a relação da mãe com os filhos pode deteriorar, porque ela fica tanto tempo, o saco tão cheio, tão cansada, tão irada com aquilo, que o pai não participa nunca, o homem não está presente. Estão me acompanhando aí, pessoal? A gente precisa notar isso, para quem sabe quais são as coisas que a gente precisa fazer diferente, para que tenha relação. Não é subordinação e nem submissão. Da agora em diante a gente precisa olhar de uma maneira diferente, para formar homens e mulheres, e formar filhos com essa capacitação, com essa competência, de enxergar, de ter consciência de realidades, de verdades que precisam ser modificadas, que possam ser da agora em diante. Guilherme, você quer falar mais alguma coisa? Só adicionando um pouquinho o que você está falando, assim, eu vejo muita gente em relacionamento que fala assim, fica numa espécie de um joguinho, sabe? E se eu fizer isso, o fulano vai fazer aquilo, eu vou abrir brecha para aquilo. Isso é muito infantil, cara. Assim, tem que... Se você está se relacionando nessas bases, para e começa de novo, porque está tudo errado. Né? O relacionamento é muito maior do que isso. Com seus filhos, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Poxa, aproveita cada instante do seu filho, da sua filha, porque passa muito rápido. Né? E às vezes eu vejo assim, tem pai que está lá trabalhando, ou fazendo um monte de coisa e tal, e o filho só quer, sei lá, que o pai sente 5 minutos e lê um livrinho com ele. Né? Você não precisa dar o carrinho de controle remoto que ele quer, ele não quer isso, ele quer que você sente e lê um livro com ele. Então, é isso que eu queria deixar, assim, às vezes a gente pensa tão grande e na verdade as coisas são muito mais fáceis do que a gente imagina.